Olá, muito bom dia para você, seja bem-vindo, estamos chegando, Estúdio Câmara no ar, manhã de quarta-feira, estamos ao vivo e estamos no mês 7, gente, 1º de julho, seja bem-vindo, Júlio, né? E hoje a gente vai conversar aí sobre algo bem interessante que faz parte de mim, de você, enfim, do ser humano, é o fascínio pelo desconhecido. Gente, desde os primeiros registros da humanidade, o céu desperta perguntas que continuam sem respostas definitivas, né? Nós estamos sozinhos no universo? Existem outras formas de vida inteligente? O que existe além de que a gente consegue enxergar? Então, hoje a gente vai falar, não é sobre alienígenas ou discos voadores, não. A gente fala do ser humano, que tem um fascínio pelos mistérios da mente, por fenômenos inexplicáveis, teorias da conspiração e tudo aquilo que desafia o nosso conhecimento já estabelecido. Mas até que ponto a curiosidade contribui para o nosso conhecimento? E quando essa curiosidade passa a alimentar crenças sem evidência? Os mistérios sempre fizeram parte da história da humanidade, inspiraram religiões, impulsionaram descobertas científicas, motivaram expedições e continuam alimentando filmes, séries, livros e debates. Em uma época em que a informação circula em velocidade recorde, distinguir curiosidade saudável de desinformação se tornou um desafio cada vez maior. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, neste 1º de julho. Vamos falar sobre a nossa vontade de descobrir, né? Então, conte pra gente se algum mistério ou fenômeno já despertou a sua curiosidade a ponto de fazer você pesquisar sobre o assunto. Manda sua mensagem pra gente, 19978293776. Enquanto você manda sua mensagem, a gente atualiza algumas informações. Daqui a pouquinho vamos apresentar os nossos convidados. O tema de hoje é o fascínio pelo desconhecido. E vamos embora com informações aqui no Estúdio Câmara. A Câmara de Campinas realiza amanhã, quinta-feira, dia 2, às 8h30 da manhã, uma oficina de autodefesa feminina do projeto Empodere-se, uma iniciativa do vereador Ailton da Farmácia. A atividade tem como objetivo orientar adolescentes e mulheres sobre prevenção, segurança pessoal, percepção de risco e fortalecimento da autoconfiança. A participação é gratuita e não exige experiência prévia, tá? E também em alguns bairros esse treinamento estará disponível. Então, o calendário completo das oficinas você pode acessar no site da Câmara de Campinas, tá bom? Acessa lá e participe, que é muito importante. E hoje à noite, às 7h30 da noite, uma solenidade será realizada no plenário da Câmara para a concessão do diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci ao ex-jogador e treinador Roger Silva. É uma iniciativa do vereador Dr. Ianco. A honraria destaca a trajetória exemplar do atleta no futebol, que foi marcada aí por raízes profundas na cidade de Campinas, conquistas relevantes no cenário nacional e internacional e uma transição consistente para a carreira de treinador. A cerimônia será transmitida pelos canais da TV Câmara Campinas, também pelo YouTube. Você pode participar presencialmente no plenário e acompanhar essa solenidade. Previsão do tempo para hoje, gente, vamos lá. O que aconteceu com o frio? Olha, não acredita muito não, porque eu vou te contar, tá vindo uma frente fria aí que vai ser de arrebentar, viu? É isso mesmo, como diz aí a nossa produtora, vai ser de arrebentar a frente fria. Mas o que temos para hoje é esse tempo assim, ó, lindo, maravilhoso, céu azul de brigadeiro, sol brilhando lá fora, mínima 14, máxima 27, não tá frio, tá gostoso, abandonamos a coberta essa noite, então bora aproveitar esse dia, bora fazer desse 1º de julho um dia maravilhoso. Então vamos lá, tudo isso está em nossas mãos, tá bom? Mínima 14, máxima 27 graus. Aproveita para lavar as cobertas, para ajeitar tudo aí, porque logo em breve nós vamos falar, então, de uma frente fria que vem por aí. Mas isso é amanhã, depois e depois. Então, ó, controla a ansiedade, vamos viver o hoje, o aqui e o agora. E falando em aqui e agora,
Vamos ao nosso tema central, do programa de hoje, é o fascínio pelo desconhecido. Olha só como é interessante, quando a gente ouve um barulho estranho na madrugada, ou a gente observa uma luz incomum no céu, ou a gente se depara com algo que a gente não consegue explicar, o nosso cérebro, ele entra em ação imediatamente, a gente fica em alerta, né? A nossa mente, ela tenta encontrar um sentido para aquilo que parece fugir da lógica e muitas vezes cria hipóteses antes mesmo de reunir todas as informações. Mas por que será que a gente faz isso? Porque o mistério exerce tanto poder sobre a nossa imaginação. Então, para conversar sobre essas questões, a gente recebe aqui no Estúdio Câmara, no nosso estúdio, o sociólogo Davi Carvalho. Seja muito bem-vindo, bom dia, obrigada pela sua participação, Davi. Bom dia, Rúbia, bom dia ao telespectador. Obrigado pelo convite. Maravilha, temos muito que conversar, hein? E junto com o Davi, a gente recebe pelo Zoom, ao vivo, direto de São Paulo, a neuropsicóloga Olga Tessari. Olga, seja bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia, muito bom estar aqui, muito obrigada. Nós que agradecemos, olha isso, né? Quando a gente fala do fascínio pelo desconhecido, é só a gente parar para analisar como que nós somos curiosos e tentamos entender, de repente, algo que não tem explicação. Então, vou perguntar para a Olga, por que o nosso cérebro muitas vezes prefere construir uma explicação extraordinária, como um fantasma, um alienígena, em vez de simplesmente aceitar que não sabe explicar determinado fenômeno ou determinada visão? O que acontece com a gente que a gente inventa as coisas, Olga, diante, claro, de algo que a gente não tem explicação? Na prática, né, nós fomos feitos para nos sentirmos seguros. Então, o cérebro funciona da seguinte maneira: tudo aquilo que pode afetar a sua segurança, você tenta resolver. Então, quando eu vejo um fenômeno que eu não entendo, que eu não conheço, eu vejo isso como uma ameaça à minha segurança. Então, eu preciso construir uma história para poder explicar o que é isso, de forma que eu me sinta segura. Então, pode ser um fantasma, pode ser uma manifestação divina, ou seja, a gente tenta explicar o inexplicável para a própria segurança. Interessante, né? O nosso cérebro é uma máquina maravilhosa e bem complexa. Agora, Davi, essa tendência humana de buscar explicações para o desconhecido acabou se transformando também em um produto cultural, né? Sim. Porque, na sua avaliação como sociólogo, por que a sociedade consome tantos filmes, séries, livros sobre terror, mistério, ficção? A gente gosta de sentir medo, a gente tem fascínio pelo desconhecido? Olha, Rúbia, eu concordo muito com o que a colega Olga colocou. Não é exatamente que a gente gosta de sentir medo, é a necessidade pela busca de segurança mesmo. Uhum. O que acontece? Tem inclusive uma área específica no cérebro, que é a chamada amígdala cerebral, uma área bem pequena, no formato de aproximadamente de uma amêndoa dentro do cérebro, que ela é capaz de nos fazer sentir medo. Seria, por assim dizer, o hardware do cérebro. Sim. E aí como você bem coloca, a questão cultural é a camada posterior. O que acontece? A gente vive numa sociedade recheada de informações de todo tipo. E aí os indivíduos dessa sociedade ficam literalmente perdidos. Uhum. Qual o tipo de informação correta diante de cada fenômeno, né? Então você soma as duas coisas, o fenômeno psicológico e biológico do indivíduo e a camada cultural, fornecendo essa enormidade de informações que torna as pessoas, né, deixa as pessoas confusas sobre o que está acontecendo de fato. E a gente insiste em desvendar aquele mistério, né? Do ponto de vista evolutivo, muitas vezes sobrevivia quem suspeitava primeiro do perigo, né? Exatamente. Se um arbusto se mexesse assim e alguém imaginasse que havia um predador ali, fugia e aí aumentava as chances de sobrevivência, é isso. Talvez parte desse mecanismo continue funcionando na gente até hoje, que foi o que vocês trouxeram para nós, né, agora no início do programa. Agora, Olga, tem algo interessante na gente, eu não sei, eu acho que o pessoal de casa também, eu ainda faço isso, fazia muito isso de criança, mas quando adolescente, mas hoje eu às vezes ainda me pego nessa ação. Quando a gente vê nas nuvens desenhos, né, rostos,
símbolos, imagens, ursinho, elefante, né? Ou então paredes. Em paredes também a gente vê alguns desenhos, a pintura ela tá meia descascada, meia fosca, a gente tem uma visão, né? O que esse fenômeno de ver coisas revela sobre a forma como o nosso cérebro interpreta esse mundo? Por que a gente, principalmente nessa questão das nuvens, que eu acho que é um exemplo que todo mundo já passou por essa situação, né? De ver desenhos em nuvens. O que acontece com a gente? Na verdade, nós tentamos explicar o inexplicável. Né? Então, tudo nós queremos que passe pela nossa mente de uma maneira que a gente possa entender, compreender, se acalmar e se sentir seguro. Porque, na verdade, a vida inteira nós ficamos, estou seguro ou inseguro? Estou seguro ou inseguro? Então, quando eu interpreto, por exemplo, uma figura, né, eu vejo um objeto no céu ou uma nuvem, eu estou tentando explicar para mim mesma, né, que isso é normal, que isso é simples, que não é nada demais, e usar a imaginação. Porque na prática, quando você falou que a gente ainda mantém esse mecanismo, sim, nós mantemos esse mecanismo de defesa, né, de luta ou fuga, e é um mecanismo que nos protege. Então, por exemplo, tudo aquilo que eu não sei explicar, eu tento me explicar para me acalmar. É que agora eu não me lembro o nome exatamente desse fenômeno, talvez o Davi possa me ajudar nesse sentido, mas é um fenômeno natural do ser humano, tentar colocar nome nas coisas, tentar explicar aquilo que ela está vendo, tentar ver dentro da mente dela, de acordo com a mente dela, aquilo que ela está vendo. Tentar explicar. Então, ou inexplicável, ou misterioso, ele nos atrai nesse sentido. Por quê? Porque dessa forma eu consigo explicar para mim mesma e para as pessoas à minha volta o que eu estou vivenciando. E o ser humano, além de tudo, ele é muito curioso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo comum do dia a dia. Você passa na rua, houve um acidente de automóvel, uma batida de carro do outro lado da rua, as pessoas do lado de cá, todas passam devagar, todo mundo quer saber o que está acontecendo. Então, isso faz parte da natureza humana. Nós queremos saber o que está acontecendo, nós queremos nomear aquilo que a gente não conhece. Para quê? Para a gente se sentir mais seguro. Muito bem. Esse fenômeno que você disse, eu dei uma estudadinha para poder conversar com vocês sobre o tema de hoje, porque, né, vocês têm toda a informação e eu preciso estudar para poder conversar com vocês. Pareidolia. Pareidolia. Exatamente. Exato. Então, é uma pareidolia, quando a gente olha para a nuvem e a gente vê um desenho, né? A gente tenta decifrar o indecifrável. Agora, Davi, as redes sociais, né? As redes sociais, elas ampliaram esse fascínio, porque imagens ambíguas, teoria da conspiração, conteúdos misteriosos, eles se espalham rapidamente, né? E aí acabam criando aí um efeito manada. Tá todo mundo, se um viu, todo mundo tá vendo. Aí eu gostaria que você avaliasse para a gente, a tecnologia, ela ampliou a nossa capacidade de compartilhar informação, mas também de compartilhar interpretações, né? Qual que é a sua avaliação da tecnologia com esse fenômeno que a gente tenta descobrir as coisas, tem o fascínio pelo desconhecido? Isso tem mesmo ampliado, porque nós temos aí um exemplo, né, do caso do rapaz, do Mike, lá do interior do Paraná, que viu um disco voador, um extraterrestre, sei lá o quê, e daí que todo mundo foi lá e todo mundo queria ver o que foi aquilo. Sem dúvida, Rúbia. Olha só, no começo da popularização da internet, principalmente agora no começo do século XXI para cá, nas últimas décadas, o que aconteceu? Muita gente achava que a internet seria esse elemento de esclarecimento apenas, que ia tornar todas as pessoas mais bem informadas e mais alinhadas com as explicações concretas, reais das coisas. Mas o que aconteceu ao mesmo tempo, não que isso não tenha acontecido, Sim. Ao mesmo tempo ela serviu de veículo para disseminação de falsas informações. Também. Como você bem mencionou, as teorias conspiratórias e as redes sociais dentro da internet elevaram isso à enésima potência, amplificaram isso enormemente, de forma que a gente ficou com a sensação
de que seríamos ilustrados pela internet e redes sociais, e aconteceu muito mais a outra coisa, né? Nós acabamos sendo mais desinformados do que informados, dado um fenômeno muito humano, muito comum, muito inerente à natureza humana, para usar um termo que a colega Olga usou, que é essa curiosidade. Então as pessoas estão o tempo todo buscando explicações, só que elas se deparam com um mercado vasto de explicações, no qual necessariamente a maior parte dessas explicações não é exatamente a correta. Entendi. Ô, Olga, nesse caso do Mike, né, aquele rapaz, um influenciador lá que postou o vídeo falando que estava vendo algo diferente no céu, uma luz, realmente, ele viu uma luz, mas até definir o que era aquela luz, olha, deu pano pra manga, hein? A propriedade do Mike foi invadida, redes, emissoras de TV, né, foram até lá, as pessoas querendo ver a mesma luz, e a internet bombardeando informação de que estávamos sendo visitados, né, por uma nave espacial. Qual que é a avaliação que a neuropsicologia traz para a gente desse episódio que movimentou a internet e o dia a dia das pessoas também, porque um dia depois dele ter postado o vídeo, o tema do dia era a visão que ele teve, não é? Na verdade, eu acho que a grande questão é responder as seguintes perguntas: quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou? Uau. Né? A gente não tem essas respostas. E outra, né, conforme a ciência avança, nós estamos indo para a Lua, nós estamos indo para Marte, nós estamos, enfim, adentrando para o universo, e é óbvio que nós queremos saber, será que existem outras vidas, ou em algum outro lugar, em outro planeta? Então, todo fenômeno, por exemplo, de luz, de barulho, que você ouve, o que acontece? Você acha que são os alienígenas chegando, né? Que existe vida em outros lugares. Eu não estou nem adentrando na questão da religião, que a religião também tenta explicar de onde eu vim para onde eu vou. Né? Mas muitas pessoas, do ponto de vista científico, acreditam que existe vida em outros lugares. Então, todo mundo está esperando, em algum momento, os alienígenas chegarem na Terra. Então, qualquer fenômeno que escapa àquilo que é comum, que é natural, faz com que todo mundo fique apavorado para querer saber, curioso, apavorado, e tentar explicar. Por exemplo, os indígenas, né, lá no passado, eles veneravam o sol como um deus, a lua como uma deusa, a chuva, o trovão. Por quê? Porque eles não sabiam explicar. E na medida que a ciência foi avançando, ela foi trazendo respostas para nos confortar e nos trazer segurança. Agora, esse fenômeno que esse rapaz viu lá no Paraná foi uma coisa estranha, uma coisa diferente. Então, óbvio que o ser humano, curioso por natureza, quer ir até lá, quer saber, quer conhecer. Isso é a coisa mais comum de acontecer no ser humano. Entendeu? É interessantíssimo, né? Existe uma frase conhecida que diz assim, ó, ou estamos sozinhos no universo ou não estamos, né? Então, ambas as possibilidades nos deixam, assim, com uma curiosidade exorbitante. Agora, o Davi tem algumas pessoas aí, né, um grupo que esteve lá no Paraná, no local, na fazenda, lá na casa, no sítio do Mike, e participou de toda essa ação, né, de tentar descobrir o que era aquilo. O que você traz pra gente, Davi, de todo esse fato, esse episódio que marcou, né? Marcou a rede social, marcou o dia a dia das pessoas e que levou a outros episódios, que daqui a pouquinho eu vou falar. Quem não lembra de alguém que estava falando na internet que a nave ia descer no Jogo do Brasil, no jogo passado, e aí um monte de gente assistindo o jogo e querendo saber da nave. Olha isso. Mas primeiro vamos voltar lá no Mike, Davi. Vai lá. Então, olha só, esse fenômeno do Mike foi muito interessante, como eu havia mencionado antes de irmos ao ar para você, Rubi. Eu sou ligado a um grupo do portal Universo Racionalista, que com algumas parcerias publicou parte do processo de verificação desse fenômeno. E aí, o pessoal da divulgação científica foi para lá e verificou que, na realidade, eram luzes de um estabelecimento rural. E aí, por um fenômeno de ilusão de ótica, à noite deu a sensação para o rapaz que era uma nave,
o som do vento no bambuzal também amplificou essa sensação. E aí gerou um fenômeno muito curioso de adesão, assim, de milhares de pessoas à ideia de que aquilo era real. E um fenômeno posterior que foi muito curioso também foi a reação das pessoas em relação aos divulgadores de ciência, que mostraram que aquilo não era exatamente um objeto não identificado. Então, particularmente, eu gosto muito da frase do astrofísico Carl Sagan, que ele dizia o seguinte: alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Então, se você alega que viu um disco voador ou algo similar a isso, a evidência tem que ser muito forte de que isso é verdadeiro. Um vídeo à noite com sons talvez não seja o suficiente. Ele precisa ser verificado. Porque a nossa visão, o nosso cérebro, diante da curiosidade, ele pode, né, nos pregar uma peça, né? Completamente. Você está vendo, mas não está enxergando. E, de repente, pode ser isso que tenha acontecido no caso lá do Mike. Agora, é interessante o que você relatou, Davi, e eu já passo para a Olga, para tentar entender, Olga, na visão da neuropsicologia, a reação das pessoas diante da frustração de que aquilo não era uma nave como esperado, né? E aí as pessoas se frustraram e não acreditaram no que os especialistas estavam dizendo, que era o contrário, né? Que era, sim, um jogo de luzes, de um espaço, de um sítio, uma fazenda vizinha, e que não era uma nave espacial. E as pessoas não gostaram dessa explicação e se sentiram frustradas e foram para a internet. E aí já viu, né? Internet, o pessoal fala demais. Agora, o porquê dessa frustração, né? O porquê da não aceitação de que aquilo não era o que foi imaginado? Bom, na prática, todos nós temos as nossas expectativas, os nossos desejos. Então, essas pessoas que foram até lá, elas foram baseadas na crença de que elas iriam ver algo extraordinário, de que elas iriam ver ETs, uma nave alienígena, enfim, elas foram nessa expectativa. Então, na prática, o que acontece? Se você vai em busca de ter uma resposta, porque na verdade as pessoas querem uma resposta. Existe vida além da Terra? Então, esses fenômenos podem suscitar, né, essa dúvida na nossa mente, de forma que a gente queira esclarecer. Então, quando as pessoas foram até o local e descobriram que não era nada, é natural que a pessoa fique frustrada. E aí cada pessoa sabe lidar com a frustração de uma forma diferente. Então, existem pessoas que choram, existem pessoas que ficam revoltadas, existem pessoas que se manifestam de uma forma extremamente agressiva quando elas estão diante de uma frustração. Então, é normal, quando a sua expectativa é frustrada, você ter uma reação. Agora, muitas vezes a pessoa não se conforma. Imagina, se eu estou em São Paulo, por exemplo, eu tenho que me deslocar até o Paraná. O custo que eu tive, o trabalho que eu tive, as coisas que eu deixei de lado para ir até lá, chegando lá não era nada, né? É natural a pessoa ficar frustrada. Exatamente. Agora, esse fascínio pelo desconhecido que nós temos, e o fascínio é tanto que tem pessoas que chegam a fazer o que a Olga disse, né? Um deslocamento aí de muito tempo, que vai ter um custo, né, elevado, só para você buscar algo que você não tem certeza. Então é o fascínio pelo mistério, o fascínio pelo desconhecido. Isso a gente traz, né, desde lá dos primórdios. Isso tende a se ampliar com a tecnologia, né? Porque ampliou-se a capacidade de compartilhar informações, de compartilhar interpretações. Tanto é que no Jogo do Brasil, no último jogo, no penúltimo, acho que foi, tem uma pessoa na internet que costuma divulgar vidências, sonhos, enfim, e ela diz que sonhou que uma nave espacial ia abduzir, acho que o Rafinha, o Neymar, se não me engano, e aí isso tomou conta da internet e, pasmem, as pessoas assistiram o jogo, a nave não desceu, e aí o que aconteceu? Todo mundo comentando lá depois, cadê a nave? Tô aqui para ver a nave. É claro, um tom de brincadeira, mas que no fundo tem aí um sentido de verdade, não é, Davi? Tem, e eu diria até infelizmente, não é? Porque, sem dúvida, como você apontou, tem esse elemento do humor, que levou talvez a maioria a entrar, né, nessa vibe, por assim dizer, em relação
a esse evento específico, mas um contingente um pouco menor acreditou de fato e ficou ali esperando isso. E talvez o que esteja na base desse fenômeno de crenças seja muito similar ao que acontece no caso das teorias conspiratórias. Por exemplo, o pessoal que acredita que a Terra é plana e tal. Quando você acredita em uma ideia um tanto quanto extravagante, o que acontece? Você se sente imediatamente especial, porque você pertence a um grupo seleto de pessoas que acredita naquela tese, naquela perspectiva sobre algo, sobre como tal coisa, tal fenômeno vai funcionar ou vai se desenrolar. Isso dá uma sensação de pertencimento às pessoas. Boa. E aí o problema é que isso muitas vezes é terrivelmente amplificado pelas redes sociais. Exatamente, amplificado. E aí, quando a gente fala de situações, né, que acontecem lá do outro lado do mundo, como guerras, pandemias, né, ou grandes transformações sociais, Olga, esses fenômenos que acontecem longe da gente, mais próximo, porque nós temos aí a rede social, costuma aumentar o interesse pelo mistério e, de repente, desencadear uma situação de ansiedade, mesmo a gente sabendo que está lá longe da gente, o nosso cérebro faz com que a gente sinta que a gente pode estar passando por isso também a qualquer momento. Como é que funciona essa questão, né, de acontecimentos que estão longe, mas através da rede social, através das informações que a gente tem hoje, a gente acaba tendo aquele sentimento de que faz parte também do nosso dia a dia, da nossa vida? Sim, na prática, né, nossa mente é maravilhosa. E é interessante porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que eu imagino do que o que é real. O meu cérebro é a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu achar que está entrando um ladrão aqui, né, e começar a imaginar a cena, o meu corpo começa a reagir como se o ladrão estivesse aqui agora. Né? Então, é normal quando você vê uma notícia de algo que está acontecendo do outro lado do mundo, por exemplo, o terremoto que nós tivemos agora na Venezuela, você sente, nós somos seres humanos sociais, como bem disse o Davi, nós gostamos de pertencer a grupos, nós gostamos de estar com pessoas, então você sente realmente como se estivesse acontecendo com você. E você se coloca no lugar das pessoas que estão sofrendo, e as redes sociais colaboram muito para isso. Por quê? Porque quando você vê algo que está acontecendo com alguém, você se compadece. A compaixão é um sentimento que faz parte da natureza humana. Você se compadece, você quer ajudar, você vivencia dentro da sua mente, mesmo que seja apenas imaginando, aquilo que está acontecendo, e você se questiona, e se eu estivesse nesse lugar, como eu agiria? Então, é uma forma também de sobrevivência do ser humano, né? De você experimentar na imaginação o que está acontecendo de ruim, para quando, no futuro, talvez, se você estiver dentro de uma situação semelhante, você saiba como lidar para se proteger e sobreviver. Olha só, né? Vocês falam, ensinam, explicam e a gente fica nessa de luta e fuga, né? É luta e fuga. É isso, é luta e fuga. Ou eu vou lutar ou eu vou fugir. Ou então eu vou inventar, né? Eu vou começar a ver coisas para poder trazer para mim uma sensação de repente, de confiança, né? De empoderamento. Gente, o nosso cérebro é inexplicável, é muito bom falar sobre isso. Agora, nessa questão das guerras, de situações que acontecem longe da gente, que a gente traz isso para nós, né? A gente tem aí a questão da empatia também, mas pode interferir na nossa saúde mental se a gente não tomar um devido cuidado com isso, né, Davi? Sem dúvida, Rúbia. Há inclusive estudos que demonstram que as pessoas mais empáticas tendem a ter a saúde mental mais deteriorada, justamente por essa capacidade que é natural a todo ser humano, sim, mas em algumas pessoas ela é mais destacada, e aí a pessoa acaba se colocando tão fortemente no lugar do outro, em situação de infortúnio, que isso gera todo tipo de problema derivado, por exemplo, da descarga de cortisol no corpo, das sensações biológicas mesmo, de estresse, porque um terceiro está passando. Então há uma conexão forte nesse sentido, sim, de empatia com
declínio da saúde mental. Olha só, em função gente. de eventos, Sim. muitas vezes, muito distantes. Uhum. E o evento distante, né? E que a gente acha que vai acontecer com a gente e acende um alerta e fica aí o tempo todo em alerta. Tem gente, Olga, que não consegue nem dormir, né? Você veja, o terremoto aconteceu na Venezuela, mas alguns estados do Brasil, né, tiveram aí uma sensação também, né? Mas de baixíssima magnitude, e aí levanta o alerta de todo mundo de novo, tentando explicar o inexplicável e achando o achismo, né? Achando que isso pode vir a acontecer com a gente em qualquer momento. E aí essa pessoa acende o alerta. O que acontece? Perde sono, qualquer vento um pouquinho mais forte já fica com medo, já corre para casa. Isso caracteriza o quê? O porquê esse medo e o que isso pode trazer para o nosso dia a dia em relação à nossa saúde mental, Olga? Olha, o medo faz parte da vida, né? E existe um lado positivo do medo, ele nos protege. Então, ele faz com que a gente evite sofrimentos. Se a gente não sentisse medo, a gente não estaria vivo aqui agora, porque a gente gostaria de fazer coisas absurdas que poderiam acabar com a nossa vida. Então, existe o lado bom do medo. Então, toda vez que eu sinto medo, ele está me dizendo, cuidado, você pode sofrer. Cuidado, você pode cair diante de uma ameaça, diante de um perigo. E aí, a maneira como eu lido com esse medo é que vai fazer a diferença. Então, o que eu vejo é que muitas pessoas se deixam dominar pelo seu medo e acabam paralisando as suas vidas, limitando as suas vidas, justamente por conta dos medos que elas sentem. Então, veja, o ideal eu sinto medo, por exemplo, houve o tremor de terra lá o terremoto, ok, tá, isso pode acontecer aqui, ao invés de eu dar asas à minha imaginação, eu vou buscar elementos concretos que me expliquem se vai haver essa possibilidade ou não, e eu vou procurar me prevenir e me defender, né? E não necessariamente me deixar levar. O que acontece é que as pessoas, elas se deixam levar por aquilo que elas ouvem. Então, por exemplo, hoje em dia, as redes sociais, né, nós temos aí influenciadores de todos os tipos, informações de todos os tipos. Muitas pessoas não param para avaliar quem está dizendo, por que essa pessoa está dizendo o que ela está dizendo, o que essa informação vai afetar na minha vida. Não, muitas vezes a pessoa ouve, acredita, e é uma bobagem, é uma falsa informação, né? É uma fake news. Quantas pessoas se deixam levar por fake news? Justamente por conta do medo. Elas acreditam que aquela pessoa está falando a verdade e pronto. Até há pouco tempo atrás, quando não havia rede social, e havia só rádio e televisão, as pessoas acreditavam em todas as notícias que elas ouviam, tanto no rádio ou na televisão. Mas naquela época existia uma ética, vamos dizer assim, dos profissionais que transmitiam as informações. Hoje em dia, com as redes sociais, não. Qualquer pessoa vai à rede social e fala o que quiser. E isso também desperta muito medo. A própria pandemia, né, despertou um medo absurdo nas pessoas, porque era uma doença que ninguém sabia de onde veio, que poderia matar, eu não sei como eu me contamino ou não. Então, tudo isso gera uma insegurança muito grande no ser humano e ele tenta buscar explicações. Então, o grande problema, por que nós nos envolvemos tanto com os mistérios? Porque a gente, no fundo, quer saber a resposta, quer a explicação. É como você falou, foi tanta gente lá para o Paraná, para quê? Para saber se realmente era um ET, se realmente era uma nave alienígena ou não. As pessoas querem respostas, mas elas precisam de informações corretas também, né, para aplacar o medo delas. Excelente, né? É importante, né, Davi? A informação correta, né? Porque hoje nós temos aí bastante fake news. E aí, quando a gente fala de informação correta, de medo, né, de luta e fuga, o tema de hoje é o fascínio pelo desconhecido. E aí envolve medo, mas também envolve muita curiosidade. Aí o que fica mais exacerbado na gente é o medo ou a curiosidade que vai nos impulsionar, né? Você quer ver um ponto bem interessante? Cemitério à noite. Gente, aqui em Campinas nós temos o passeio, né, pela a turma lá do Que Te Assombra. Gente, aquela galera, eu vou te falar, tem que dar parabéns, porque eu tenho medo. Mas
quantas pessoas se inscrevem e vão fazer aquele passeio no cemitério à noite. Tá aí o fascínio pelo desconhecido, né? De repente seria uma oportunidade de enfrentar o medo, ou então está indo lá para ver se encontra algum fantasma, né? E vai que a mente desenha um fantasminha lá, e aí você faz o quê? Você corre, você luta, é delicado, e as pessoas vão por quê? Porque realmente tem aí essa curiosidade exacerbada. De onde que vem a nossa curiosidade? Por que essa curiosidade? Por que essa vontade de enfrentar? E é um enfrentamento do medo isso? De certa forma é sim, Rúbia, mas nesse caso específico da visita ao cemitério, que eu já fiz, você já fez? Me conta, porque eu tenho medo, eu quero fazer, mas é super interessante, mas vai variar a experiência pessoal, obviamente, de acordo com o quanto a pessoa acredita que, né, por exemplo, se há almas por ali ainda, ou não. Pessoas mais céticas tendem a não sentir né, esse frisson ali do momento. Um negócio, uma coisa, não né? Não chegam a ficar arrepiadas, exatamente. Mas tem um fenômeno psicológico interessante aí por trás, que é similar a quando a pessoa assiste um filme de terror. Que gera uma tensão, e no momento em que você descobre o desdobramento, após aquela tensão, há uma liberação de dopamina, um neurotransmissor no cérebro que dá uma sensação boa. Aí, ó. E esse é o fenômeno por trás, por exemplo, de por que tanta gente gosta de filme de terror, que eu particularmente não gosto. E também desse fenômeno de visitas a cemitérios, passa por aí. Então essa curiosidade está ligada, na verdade, à sensação de que após você saciar a curiosidade, vai resolver o medo e vai te dar uma sensação de prazer. Olha só, gente, interessantíssimo, né? De repente, vai que dá para tentar uma visita lá com a turma do Que Te Assombra, né? Bem interessante essa atividade e, na verdade, é algo que você acaba se desafiando, né? E aí tem a questão do desafio, a questão da dopamina, e é uma dopamina boa, né? Não é uma dopamina barata, que nem essa que a gente fica aí, ó, rolando no celular, né, Olga? Sim, sim. Na verdade, nós somos seres voltados para o prazer e não para a dor. Nós tentamos o tempo todo fugir da dor, fugir do sofrimento. Nós queremos prazer. Então, quando nós buscamos as redes sociais ou qualquer coisa que a gente faça, a gente está buscando a liberação dessas substâncias que nos dão a sensação de prazer, como a dopamina, ocitocina e outros hormônios do bem-estar. Agora, muitas vezes a gente está buscando essa informação no lugar errado. E outra, né? Visitar um cemitério, por exemplo, é buscar emoção. De repente a vida é tão chata, né? Você levanta todo dia, vai trabalhar, volta, arruma a casa, lava a roupa, enfim, aquela rotina, né? Aquela música do Chico Buarque, que todo dia a pessoa faz aquilo tudo igual. Então, muitas vezes as pessoas vão em busca de emoções controladas. Para que elas possam viver mais essas emoções, é o que a gente vê, por exemplo, nos jogos eletrônicos, né? Até nos esportes também. Né? As pessoas querem viver essas emoções de uma forma controlada, saírem da sua rotina, mas desde que isso não lhes cause sofrimento. Muito bem, estamos falando do fascínio pelo desconhecido, o poder da nossa mente, né, de criar, né, figuras, histórias e trazer para a gente algo que de repente a gente não consegue nem explicar, é explicar a tentativa da explicação de algo que não se explica, né? É bem complexo. A nossa mente ela é bem complexa e a gente vai aprendendo aqui e hoje falando sobre o fascínio pelo desconhecido. A produção está me avisando, nós temos algumas perguntas, então para os nossos entrevistados, vamos ver o que o pessoal de casa está pensando aí, está falando com a gente. Vamos ver quem está conosco. São perguntas bem legais, o pessoal manda, a produção filtra e passa para a gente. A Mariana Lopes do Taquaral, olha só, por que algumas pessoas preferem acreditar em uma teoria misteriosa do que em uma explicação simples, mesmo quando a explicação simples parece fazer mais sentido? Vamos lá, nossa psicóloga, por gentileza, olha aí. Na prática, o que acontece? Vai depender de cada um de nós. Então, eu, por exemplo, eu gosto de respostas práticas, simples e objetivas. Existem pessoas que não se conformam. Mas é só isso? Não acredito. A própria pessoa desconfia, né? Ela acredita de acordo com as crenças dela, aquilo que ela considera
o correto para ela, uma explicação simples não convence. Então, ela precisa de uma coisa mais complexa, de uma coisa talvez até meio que a engane, inclusive, né? Ao invés de ter uma explicação simples. Então, eu penso, se você tem dúvidas sobre um assunto, quanto mais simples e mais objetiva for a resposta e a explicação, melhor. Agora, a pessoa prefere acreditar numa teoria misteriosa, aí tem a ver, né, com a história de vida dela, como ela foi educada, quais as crenças que a dominam, como ela enxerga o mundo. Então, isso varia de pessoa para pessoa, não dá para ter uma fórmula simples e dizer por isso. Né? Vai depender de cada um. Maravilha, Olga, obrigada por ter respondido a Mariana. Mariana, obrigada pela sua participação, tá? Pode colocar mais uma pergunta, a gente direciona para o Davi agora. Vamos ver quem é que está com a gente aí, pode mandar ver, produção. A Patrícia Nogueira do Cambuí. Quando um caso sem explicação viraliza, por que tanta gente sente vontade de participar da discussão, mesmo sem ter certeza do que aconteceu? Daí aparecem os professores, aparecem os entendedores, né, ô Davi? Os especialistas do momento. Aí, Patrícia, eu te diria o seguinte, esse fenômeno está muito ligado às redes sociais, que é algo muito recente na história humana. Se a gente observar bem, a internet é muito nova, em termos históricos, tem só algumas décadas de existência, e as redes sociais são ainda mais recentes, principalmente se a gente pensar do ponto de vista da popularização da internet, por exemplo, para os smartphones, que hoje em dia todo mundo praticamente tem, em países como o nosso, de renda média ou superior. Bom, nas redes, as pessoas muitas vezes que são tímidas, que são introspectivas, elas se sentem completamente à vontade porque elas não estão ali literalmente presencialmente, né? Elas estão por uma interface. E aí todo mundo se sente à vontade para opinar, mesmo quando essa opinião não seja exatamente correta, muitas vezes é uma explicação completamente extravagante sobre algo, mas as pessoas se sentem empoderadas e seguras o suficiente para opinar, porque estão de casa, né, a partir de uma interface participando, e aí isso vai gerar esse fenômeno coletivo. É verdade, mas é assim, né, viraliza. Tem gente que está buscando algo para poder, né, liberar dopamina, alguma coisa que viralizou, vai lá e começa, né, a falar e quanto mais resposta, mais libera dopamina, mais libera adrenalina, e isso vai fazendo com que você continue, e quando você vê, você está lá em uma discussão gigantesca sem fim. É mais ou menos isso. É o nosso corpo buscando, né, por aquilo que dê prazer. Olha só como é interessante. 8h53, mais duas perguntinhas, a gente já vai para as considerações finais. Hoje estamos falando do fascínio pelo desconhecido e vamos lá. Rafael Mendes, do Jardim do Lago. A curiosidade pelo desconhecido pode ser saudável para o cérebro ou pode virar ansiedade quando a pessoa começa a procurar explicação para tudo, Olga? Bem interessante a pergunta do Rafael, né? Porque em algum momento pode ser legal, mas depois, se a gente não tiver um limite também, pode virar uma bola de neve, isso? Sim, a curiosidade é que move o ser humano, né? Por isso que nós estamos aqui, que nós temos celular, nós temos toda essa tecnologia, por conta da curiosidade do ser humano em querer buscar coisas novas. Então, ela faz parte, é normal e natural. Agora, ela pode gerar ansiedade quando você só foca na curiosidade que você tem. Por exemplo, você quer saber o que aconteceu, então você vai procurar, você vai até o local para ver se houve um avistamento, se houve, digamos, um ET mesmo que desceu na Terra aqui, uma nave alienígena. Você para a sua vida para saciar essa curiosidade. Então, a curiosidade ela é nata do ser humano, nós todos temos, mas como você bem disse, né, Rúbia, é importante você ter um limite. Então, você tem um tempo para saciar a sua curiosidade, para pesquisar, para conversar, mas você também não pode deixar a sua vida de lado. Eu conheço pessoas, por exemplo, que abandonam a família, que abandonam os estudos, que abandonam tudo na vida para saciar uma curiosidade de alguma coisa, né? Seja ela qual for, não necessariamente de qualquer tipo de curiosidade. Mas o importante é, vá buscar fontes fidedignas, né? Porque se você simplesmente está curioso e quer buscar uma informação e você não busca no local correto, o que vai acontecer? Isso também pode gerar ansiedade, porque pode te trazer uma resposta
que você não gostaria de saber também. Exatamente, a importância, né, de você buscar informação correta. A gente tem uma máquina aí, né, a internet, a gente sabe que tem informação de tudo quanto é jeito, mas quer saber a informação correta? Ou assiste o Estúdio Câmara, ou assiste a TV Câmara Campinas, ou então você busca lá por artigos, né, publicados por mestres, doutores, professores, né, psicólogos, pessoal que trabalha com a sociedade e que realmente tem a ciência, gente, que estudaram para poder ensinar, que estudaram para poder explicar. É o que a gente está fazendo aqui hoje, olha só. A gente está falando de Fascínio pelo Desconhecido, nós falamos do ET, nós falamos da nave, nós falamos dos filmes, né? Falamos de ir no cemitério à noite, falamos de ver desenhos nas nuvens, mas nós estamos conversando com duas pessoas que têm a ciência, que estudaram sobre isso para poder nos orientar. E aí sim, são as informações que realmente a gente pode repassar adiante. Lembrando que o programa já está no YouTube e você pode repassar também aí para as pessoas que são curiosas, né? Você é curioso até que ponto, não é? Vamos lá, 8h57, a última perguntinha. E aí a gente já vai para as considerações finais, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, você que está com a gente aqui nesse momento de curiosidade do Estúdio Câmara. Marcelo Vieira, do Parque Prado. O fascínio por mistérios muda de acordo com a época ou a humanidade sempre troca apenas o tipo de mistério que decide perseguir? E aí, me conta, Davi, como que fica esse negócio aí? Marcelo, se tem mais de 1 hora para ouvir a resposta. Boa! Bastante complexa a sua pergunta, Marcelo, mas vamos lá, muda sim, muda ao longo da história, por isso que é tão importante conhecer a história. Uhum. Por exemplo, se você voltar lá na Grécia Antiga, você vai ver um esforço dos filósofos naturalistas darem explicações mais concretas, mais, por assim dizer, científicas até, para os fenômenos que até então eram explicados de forma muito mágica, muito mística até. Chegando na Idade Média, parece haver uma certa involução, principalmente no continente europeu, onde essa explicação passa novamente a ser completamente teológica. Teológica aqui no sentido de partir para uma explicação de seres superiores para absolutamente todos os eventos. Então, por exemplo, quando Newton nos lega o conhecimento da gravidade, é tão importante isso que hoje em dia ninguém diria que um objeto cai por qualquer outro motivo que não seja o fato da Terra, da gravidade do planeta atrair esse objeto. Então você passa, depois da Idade Média, a disseminar um conhecimento científico, a partir ali principalmente dos séculos XVI e XVII, onde esse tipo de mistério vai mudando porque a ciência vai conseguindo desfazer boa parte do que era considerado misterioso. Então, isso vai realmente mudando, mas a gente ainda precisa fazer um esforço muito grande no sentido da educação e da escolarização para transmitir essa perspectiva mais científica, porque ela ainda é minoritária. Olha isso, né? Interessante. Agora, imagina se desvendar um mistério. Ai, deve ser bom demais, né? Deve ser um turbilhão de emoções, né, Olga? Você tem um mistério, você vai atrás daquilo e você consegue desvendar. É dopamina, é adrenalina, é sensação de felicidade. Deve ser muito bom. Nós somos movidos, né, por essas sensações. E aí, por conta disso, a gente busca o desconhecido, porque queremos sensações diferentes. O ser humaninho complicado, hein? Gente, é desafiador. Mas olha, que bom que nós ainda podemos olhar o céu, investigar os oceanos, né? Estudar a mente humana, assim como fazem os nossos profissionais de saúde mental, para compreender aquilo que a gente ainda não consegue explicar. Quem sabe um dia nós tenhamos explicação para o inexplicável. Uau, olha isso! Gente, é bem complexo, viu? Gostei até. Explicação para o inexplicável. Agora, pontualmente 9 horas, eu quero agradecer a participação da Olga, né, direto de São Paulo, participando com a gente, compartilhando conosco o fascínio pelo desconhecido. Olga, deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu quero agradecer você, obrigada demais pela sua participação e pela sua orientação aqui no Estúdio Câmara. Eu agradeço e a minha mensagem é: cultive a sua curiosidade, vá atrás de descobrir os mistérios que você quer desvendar, mas não deixe de viver a sua vida.
né? Porque às vezes você é tão movido pela sua curiosidade que você abandona a sua vida e os próximos à sua volta. Então, vá sempre saciar a sua curiosidade, porque no final, né, quando a gente descobre o resultado de um mistério, é muito, muito prazeroso. E nós somos seres de prazer, voltados para o prazer e não para a dor. E, mais uma vez, obrigada pelo convite, e eu estou à disposição, sempre que vocês precisarem. Maravilhosa, obrigada a você pela participação, muito obrigada pela disponibilidade, pode ter certeza que a nossa produção vai entrar em contato com você mais vezes, viu? Assim como nós fizemos com o Davi, que já participou há um tempo atrás com a gente, aqui no Estúdio Câmara, hoje voltou para compartilhar conosco informações sobre isso, o fascínio pelo desconhecido. Muito obrigada pela sua participação, presença, deixa aí uma mensagem da sociologia para a gente poder nos confortar, para a gente equilibrar aí o nosso fascínio pelo desconhecido. Eu que agradeço o convite, Rúbia, e minha mensagem seria na linha da colega Olga. Eu fiquei contente com a participação hoje aqui, que estávamos alinhados no ponto de vista, né? Você mencionou várias vezes o ponto de que a mente humana é muito, muito complexa, e é mesmo. E o mundo também é. Nós somos seres biopsicossociais, então esses três elementos, o biológico, o psicológico e o social, precisam estar presentes nas explicações. Por isso eu diria ao telespectador o seguinte: desvende seus mistérios, vá atrás de informação, o conhecimento liberta sim, mas verifique a fonte antes, né? O conhecimento liberta, mas é importante verificar as fontes antes de se libertar. Exatamente, porque de repente pode ser que não seja uma libertação, né, mediante a fonte, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas aqui no Estúdio Câmara, não se preocupe, temos fontes maravilhosas, valeu, produção! É isso aí, gente, agradecemos então você de casa, os nossos convidados, e lembramos que a Íria está chegando aí, trazendo informações atualizadas aqui da cidade de Campinas, do Legislativo, Estado de São Paulo, Brasil e Mundo. Ao meio-dia nós temos Câmara Notícia com Gabriel Castro, atualizando informações também. Tem o Câmara na Copa, né? Olha só, a busca pelo desconhecido. O que será que vai dar Brasil no domingo, gente? Você tá vendo tudo que tá rolando lá na internet, aquele moço grande, forte, que come carne, proteína e tal. Então, é a busca pelo desconhecido. Tem gente inventando um monte de coisa. Cuidado com fake news, tá bom? E voltando, Câmara na Copa, dentro do Câmara Notícia, com Gabriel Castro, trazendo informações atualizadas aqui de Campinas, do Legislativo e também da Copa do Mundo. É a programação da TV Câmara Campinas, sempre feita com muita responsabilidade, muito carinho de toda a nossa equipe do Grupo Mais, especialmente para você que está aí do outro lado. Olha, amanhã nós temos Estúdio Câmara novamente, né? Já estava esquecendo. Vamos discutir um tema que preocupa famílias, educadores, profissionais da saúde e também do esporte. Olha só que interessante, como a gente está nessa época de Copa do Mundo, né? A gente percebe que a gente acaba alimentando aquele amor pelo esporte, né? Então nós vamos falar das meninas. É isso mesmo. Por quê? Tantas meninas abandonam a prática esportiva durante a adolescência, né? Então a gente vai falar da permanência das meninas na prática esportiva. Então quais são os fatores que influenciam essa decisão de abandono? Os desafios culturais, familiares, sociais e emocionais que interferem nessa trajetória das meninas mediante o mundo do esporte. E o que pode ser feito para incentivar a permanência delas, né, no esporte? Então vamos conversar amanhã, a partir das 8 da manhã, ao vivo. O tema é a permanência das meninas no mundo esportivo. Não perca, ao vivo, 8 da manhã, a gente te espera em mais uma edição do Estúdio Câmara. Beijo grande, se cuide e até lá. Tchau, tchau.